O seu castigo nos traz paz. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça. Junto ao poço estava eu, quando o judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conhecer, me oferecer uma água que jorra sem fim. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha tua igreja está. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava o Salvador. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Ele vem cavalgando nos montes, com seus pés de latão reluzente, tem os olhos de fogo e voz de trovão. Glória a Deus, aleluia. Graça e paz, família Trinity, aleluia. Graça e paz, meus irmãos. Nessa noite é motivo de alegria estarmos aqui em mais uma oportunidade para cultuarmos o nome do Senhor Jesus. Que privilegiado nós somos de estarmos aqui como igreja, reunidos como igreja, para celebrar aquele único, digno de receber glória, honra e louvor. Em Isaías 53, igreja, diz assim: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-los, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizeram caso. Certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Fique de pé nesse momento, igreja. E a pergunta que eu quero, muitas das vezes eu faço a mim mesmo, eu queria que você fizesse nessa noite: o que eu e você seríamos sem Jesus? O que eu e você seríamos se Jesus não tivesse nos encontrado? E nesse texto a Bíblia fala: nós seríamos, irmãos, ovelhas desgarradas, sem donos, andaríamos perdidos. Mas glória a Deus que enviou Jesus e nos achou.
Glória a Deus que Ele enviou Jesus e que se entregou por mim e por você. E o castigo que nos traz a paz está sobre Jesus. E hoje, igreja, nós não somos mais inimigos de Deus. Graças a Jesus, eu e você podemos ter paz com Deus, paz com Deus, paz com Deus, por intermédio de Jesus Cristo. E nessa hora nós vamos orar, clamar a Deus e agradecer a Ele por essa entrega. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu, como uma ovelha muda, sem pecado, sem mancha, sem mácula, se entregou por nós, tomou o nosso castigo, carregou o nosso pecado, e graças à Tua entrega, Senhor, nós temos paz com Deus. E hoje, Jesus, nós queremos Te louvar, nós queremos Te agradecer, nós queremos bendizer, porque só o Teu nome é santo, só o Teu nome é santo. Senhor, Tu olhou para nós quando nós não tínhamos valor. Jesus, Tu se entregou quando nós não tínhamos nada para Te oferecer. Nós andávamos desgarrados, longe de Deus. Mas a Tua cruz, a Tua cruz, a Tua cruz nos aproxima de Deus. E hoje nós temos livre acesso ao Pai. Glória a Ti, Jesus. Seja adorado, seja bendito. Nós viemos nessa noite Te entregar o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa vida, porque Tu és digno para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E Ele é o Filho de Deus, o Filho de Deus, o Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluias. Você crê que Jesus Cristo é o Cristo, Filho do Deus vivo? Aleluia. É o Cristo ressurreto que ressuscitou. Aleluia. Oh, 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 oh. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus. Ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que Tu és? Um profeta, um agitador qualquer. qualquer.
essa rocha. tua igreja está. Declare nessa noite. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Declara, vai tu! tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Oh, 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 oh. Aleluia! aleluias. Nessa noite eu te convido para levantar um altar de adoração ao nosso Deus. Ele está aqui, amém? Você crê que Ele está aqui nessa noite? Então entrega o teu coração para Ele. A palavra de Deus diz que independente se tiver 1, 2, 3 ou mais, a presença do Senhor está ali. Então nessa noite, antes de você chegar, Ele já estava aqui te esperando. Aleluias. Vamos glorificar esse Deus de todo o nosso coração. Aleluias, Deus. O menino nasceu Como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome? E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu
céus começam a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Só a igreja louva nesse momento. Os céus Começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Fala para Ele nesse momento: Senhor, leva-nos, leva-nos Em tuas mãos, pelas portas da cidade. na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Tua noiva Aleluia! vai O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. cantando santo, santo, santo é o Senhor. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Cantando Santo, santo, santo é o Senhor. cantando Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Aplauda ao Senhor nessa noite. aleluias. Oh, se você rasgar o céu apenas mais uma vez, oh, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, e como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Mostra a esta geração teus prodígios e sinais.
mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita e faz a eternidade se alinhar com o natural. E na terra nós que somos proclamamos: aviva-nos, 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 Senhor. E fere meu coração com a ferida de fome por ti. Fere meu coração com a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. E fere meu coração, Senhor. Fere meu coração com a ferida de fome por ti. Fere meu coração com a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Declare nessa noite. Até que o Senhor venha. Eu vou clamar. Até que o Senhor venha. Eu não vou descansar. Até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida Diante do teu altar. Diante do teu altar. e fere, fere, fere. E fere meu coração. Uma ferida de fome por ti. Fere meu coração. Ensina-me a clamar e a suplicar Até que o Senhor venha. e fere meu coração, Senhor. Só igreja, só igreja. Fere meu coração, uma ferida de fome por ti. Com a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar. Até que o Senhor venha. Vamos fazer mais uma festa agora. Até que o Senhor venha. Eu vou clamar. Até que o Senhor venha. Eu não vou descansar. Até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus. Diante do teu altar. Até que o Senhor venha. Eu vou. clamar. Até que o Senhor venha. Eu não vou descansar. Até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar. Diante do teu altar. Você pode dar um glória para Jesus? Eu quero convidar você nessa hora a erguer tua voz. Nós vamos falar com o Senhor. E que privilégio é poder falar com o nosso Deus. Deixa eu dizer algo para você. Você cantou agora, eu vou gastar a minha vida. E uma forma de nos gastarmos, e muito mais do que gasto físico, é o resultado que temos quando falamos com o Senhor. Deus está aqui não porque eu estou dizendo que Ele está. Deus está aqui porque Ele disse que estaria onde tivesse 2 ou 3 reunidos em seu nome. Então fecha os teus olhos, abre os olhos do teu coração, ergue a tua voz e comece a falar com o Senhor.
Comece a falar com o Senhor, o teu Redentor, aquele que é o Cordeiro Santo de Deus, aquele que é a razão da nossa redenção, aquele que é o nosso Salvador. Então comece a falar com o Senhor. Comece a adorá-lo, a agradecê-lo, comece a exaltá-lo, porque não há outro, e que todos os joelhos se dobrarão diante daquele que vive e reina. Senhor, nós te adoramos, bendito, nós te adoramos, nós te exaltamos, te glorificamos, Senhor, porque aprove ao Senhor se revelar para nós, aprove ao Senhor manifestar a sua graça, aprove ao Senhor nos dar o privilégio de sermos resgatados pela tua graça. E por isso rendemos graça, rendemos glória, dizemos, Senhor, que não há outro Deus, nunca existiu e nunca existirá como o Senhor. A ti seja a glória, a honra, o louvor, a nossa adoração. Te bendizemos, Cordeiro Santo de Deus. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus, porque és o nosso Senhor, Redentor fiel, amado de nossa alma, motivo do nosso falar e ter comunhão com Deus. Jesus, nós te adoramos. Senhor, és o cabeça dessa igreja. E nós te adoramos, Senhor. E pedimos a ti por misericórdia, por bondade e por teu sangue derramado ali na cruz do Calvário. Recebe a nossa adoração, recebe o culto que damos a ti, recebe, porque não somos, Senhor, capazes de chegar diante de ti, mas por causa da tua misericórdia, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, e adentramos agora com toda intrepidez, por meio do sacrifício do Senhor. E te dizemos, recebe a nossa adoração, no nome de Jesus. E se você adora esse rei que está na sua casa, aplaude ao Senhor aí. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Gente, podem sentar. Que bom, que bom, que bom estarmos aqui nessa noite, mais uma vez para adorar o Senhor. E que bom que é mais uma vez, e assim será a nossa vida de adorador, até quando estivermos na presença dEle, seremos adoradores. Eu queria saber se existe, eu sei que tem uma pessoa que é o nosso pastor que está aqui, vai nos trazer a mensagem do Senhor hoje. Existe alguém que está nos visitando hoje pela primeira vez? Se levanta a tua mão aí, amém, ali, ó, que bom. Nosso voluntário vai até você ali, vai te dar um cartãozinho para preencher. E se você não souber, ela te auxilia aí, tá? E estamos aqui com o professor Neto, né? Levanta aí, professor Neto, vem para cá. Vem para cá que a gente já vai passar para você. Esse é o professor Neto, tá, gente? Amém. Homem de Deus, ungido, que vai trazer a mensagem do Senhor hoje para nós, tá? Daqui a pouco, depois que nós fazemos a parte de dízimo e oferta, ele vai trazer a mensagem. Já vai preparando teu coração, vai pedindo a Deus uma palavra, vai pedindo a Deus que fale com você, porque Deus vai usar o seu servo. Obrigado por estar aqui conosco, viu, professor? Muito obrigado. Deus te abençoe. Amém. E agora vamos ofertar e dizimar, porque adorador, deixa eu dizer para você, se você é igreja, você tem que contribuir. Não é a vontade do pastor, é o que a Bíblia diz. Se você diz que é igreja e faz parte do corpo de Cristo, a Bíblia vai dizer que uma das evidências lá no livro de Atos dos Apóstolos, da igreja, não era só proclamar que Jesus era aquele que veio, era o enviado, que era o Salvador. Não era simplesmente orar pelos enfermos, não era simplesmente testemunhar, mas a igreja também contribuía para que a obra do Senhor crescesse, expandisse, atendesse a quem necessitava. Então, deixa eu dizer algo para você. Quando você, meu irmão, oferta ou dizima, você está tendo o privilégio de ser usado por Deus para a casa do Senhor. Ou seja, você está sendo instrumento de Deus para a manutenção da casa do Senhor. E isso é muito glorioso. Nós devemos ofertar e dizimar na casa do Senhor, porque isso faz parte da vida cristã, é mordomia,
Isso faz parte da vida que glorifica a Deus em tudo. O salmista disse: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Então, você tem esse privilégio. Você pode fazer isso através da chave Pix aqui. Nossos diáconos já estão prontos aí. Vai até você, se você quiser fazer o QR Code aí, ou ofertar por cash, money, dinheiro, papel. E você pode aqui, ó, pelo QR Code aqui, fazer a sua oferta ou o teu dízimo. E faça isso com liberalidade. Invista no reino. E você pode ter certeza que talvez você não fique milionário. Talvez você não fique rico. Mas uma coisa você vai ter certeza. É que você está fazendo algo que é da vontade de Deus, tá? Então, Deus é fiel. Importa que sejamos também fiel, porque ainda que sejamos infiéis, Ele é fiel para conosco. Então, você vai fazer isso e a gente vai louvar com alegria aí. Aquele que tem sede buscar, beber da água que Cristo dá, terá dentro de si uma fonte que jamais acabará. Aquele que tem sede buscar, beber da água que Cristo dá, terá dentro de si uma fonte que jamais acabará. A fonte de água viva é o Senhor, e a água é o Consolador, Espírito de vida e louvor, preciso dele. Tu és o Espírito de amor, o meu guia e Consolador, enche-me do fogo do Senhor, preciso de ti. Aquele que tem sede buscar, beber da água que Cristo dá, terá dentro de si uma fonte que jamais acabará. Aquele que tem sede buscar, beber da água que Cristo dá, terá dentro de si uma fonte que jamais acabará. A fonte de água viva é o Senhor, e a água é o Consolador, Espírito de vida e louvor, preciso dele. Tu és o Espírito de amor, o meu guia e Consolador, enche-me do fogo do Senhor, preciso de ti. A fonte de água viva é o Senhor, e a água é o Consolador, Espírito de vida e louvor, preciso dele. Tu és o Espírito de amor, o meu guia e Consolador, enche-me do fogo do Senhor, preciso de ti. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar, vem para cá nossos diáconos. Vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, muito obrigado. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de podermos ser usados pelo Senhor para a manutenção da Tua casa. Pedimos ao Senhor que o Senhor abra as comportas do céu
para todos, Senhor, todos aqueles que contribuíram, que não puderam contribuir, que o Senhor utilize cada dia mais deles. Senhor, que cada um de nós possa perceber a importância, o privilégio de sermos ofertantes e dizimistas na tua casa. Dai-nos graça, dai-nos, Senhor, sabedoria para usar com entendimento e com tua vontade os recursos da tua casa. Nós oramos assim no santo nome de Jesus. Amém. Obrigado. Chega para cá, professor Neto. O professor Neto vai se apresentar, tá, gente? E prepara o teu coração. Deus vai falar conosco. Amém. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Amém. É uma alegria estar com vocês aqui, conhecendo mais uma parte do corpo do Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando esta igreja e que vocês possam crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, né? Irmãos, eu me chamo Neto da Nóbrega. Eu sou professor e cientista político. Sou pós-graduado em Relações Internacionais e eu trabalho em 2 escolas aqui em Fortaleza e numa faculdade. Também sou professor de Teologia do Instituto Bíblico Bela Vista, Assembleia de Deus Bela Vista. Lá a gente tem a turmas do médio e turma do avançado. Sirvo na Assembleia de Deus, Tempo Central ali do Henrique Jorge II. Nossa igreja fica em uma comunidade acolhedora. É uma Assembleia de Deus com uma teologia sólida, né? Somos ali pastoreados pelo pastor Márcio Soares. Por curiosidade, eu fui candidato a vereador em Fortaleza, irmãos. Eu acho que eu fui um dos poucos candidatos que pouco trabalhou em campanha, porque eu não tive tempo. Eu trabalho manhã, tarde, quase noite. Então nem para a rua eu fui. Minha mãe pegou os meus materiais de campanha e sobrou quase 30 mil santinhos. Mas ainda assim tirei quase 1000 votos. E fui o 6º mais votado do Partido Novo. Agora estou trabalhando para deputado estadual. Deus me dê graça para isso. A vontade de fazer política sempre foi algo que ardeu no meu coração. E eu gosto de mesclar, né? A boa teologia conservadora, os valores cristãos, uma economia que venha respeitar o bolso do nosso povo, com menos impostos. E gosto disso, teologia pública, política sólida, tudo isso para glorificar ao Senhor, né? E que Deus nos ajude para isso, né? Dê graça, porque o desafio é grande, não é fácil, né? Fazer política num país tão difícil como o nosso, e tão sujo, tão corrupto, né? Majoritariamente cristão, mas tão imoral, nunca vi isso na minha vida, é estranho isso. Mas a gente tem uma compreensão de que é possível nós influenciarmos este mundo de uma forma, pregação pública da palavra. E isso tem que trazer transformação. Se não trouxer transformação para a nossa vida, para o nosso caráter, aí, irmãos, a gente tem que rever o que é que a gente está fazendo, né? Precisamos rever de fato isso à luz das Escrituras. Então é uma alegria, irmãos, estar aqui. Peço que os irmãos orem por mim, orem pela minha vida e que o Senhor nos dê graça esta noite através da sua palavra. Foi pedido que nós falássemos acerca de cristologia. Eu quero falar isso de forma bem breve, resumida, mas objetiva, né? Contanto que venha nos edificar esta noite. E nós podemos basear hoje este assunto, cristologia, em Hebreus capítulo de número 1, versículo 1, por favor, abra sua Bíblia. Eu vou ler na versão RA, revista atualizada, tá? Então, abra sua Bíblia na Epístola aos Hebreus, capítulo de número 1, versículo de número 1. E nós vamos hoje também trabalhar outros textos bíblicos e eu peço bastante sua atenção, para que nós possamos meditar acerca do que a palavra de Deus tem a falar acerca do Cristo, da revelação de Jesus Cristo. Hebreus capítulo de número 1, versículo 1, nos diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser,
sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje eu te gerei, e outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: Todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz: Aquele que a seus anjos faz ventos e aos seus ministros labaredas de fogo. Mas acerca do filho diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça, odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. E ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras de tuas mãos. Eles prevalecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. Também qual manto enrolarás, e como veste serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Amém? Que texto, irmãos, fantástico. E eu considero aqui um texto áureo sobre cristologia. Não só esse texto, mas existem outros textos, como Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 também. E tantas outras passagens bíblicas que colocam Cristo em evidência. O que seria de fato, então, nesse caso, cristologia? Mas antes disso, irmãos, é importante nós salientarmos aqui que a Epístola aos Hebreus, ela não tem um autor declarado, né? Alguns intérpretes da Escritura atribuem a autoria de Hebreus a vários nomes. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar desses nomes. Nós temos entre eles, por exemplo, Barnabé, Paulo, né? Vocês achavam que eu não ia falar de Paulo, né? Mas deve estar surpreso por eu ter falado Barnabé. Alguns atribuem a Barnabé a autoria de Hebreus, outros atribuem a Paulo, outros vão atribuir a Apolo. Mas esses três nomes são os possivelmente mais citados, né? Foi escrito ali no primeiro século da era cristã. E esta epístola, ela foi escrita especificamente para o povo hebreu. Por isso que o nome da epístola é Epístola aos Hebreus. A ideia aqui deste livro é mostrar a pessoa de Jesus Cristo. E quem é Jesus Cristo? Por isso que cristologia é uma matéria da teologia sistemática. E ela estuda a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Então, o significado de cristologia diz respeito ao estudo de Cristo. Ou seja, a cristologia, meus irmãos, é basicamente a doutrina de Cristo, conforme revelado pela Escritura. Então, tudo que nós sabemos sobre Jesus é o que foi revelado pela palavra de Deus. Eu não posso falar de Jesus fora da palavra. Eu não posso acrescentar aquilo que a palavra não me revelou. Tudo que eu falo sobre Cristo é o que foi revelado pela Escritura. E por que eu estou falando isso? Porque muitos adeptos dessa teologia contemporânea, influenciada pelo liberalismo teológico, anda dizendo por aí que Jesus está acima até da Escritura. Há quem diga, e eu já vi isso é uma heresia muito, muito forte, há quem diga que, por exemplo, a Bíblia não é a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus. Isso é um perigo muito grave, porque a Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Porque quando eu digo que a Bíblia contém a palavra de Deus, eu estou dizendo que pode haver erros na Bíblia. Mas a revelação, por ela ser inspirada por Deus, não tem erro, irmãos. Como é que Deus, que inspirou homens a escrever a Bíblia, esse Deus é imperfeito? Como é que é isso? Me explica. Podem haver erros de tradução, podem haver erros de gramática. Isso aí faz parte da crítica da literatura, da crítica da gramática. Agora, você dizer que a revelação oriunda do divino, do metafísico, você dizer para mim que contém a palavra de Deus, não é a palavra, pelo amor de Deus. A Bíblia é a palavra plena, revela Deus e ela é perfeita. E não há nenhuma contradição nela. Então, tudo que nós sabemos sobre cristologia não é baseado em revelações humanas ou o que alguém pensa sobre Jesus. Ou alguém que atualmente anda reduzindo Jesus Cristo a movimentos políticos e sociais. Jesus não tem nada a ver com isso também. Jesus nem comunista é e nunca foi. Até porque Karl Marx, que é um dos precursores e fundadores do pensamento comunista e do socialismo científico, ele era judeu de etnia, foi cristão, batizado numa igreja protestante, mas depois se tornou um ateu.
Então não tem como Jesus ser comunista nem socialista, porque o socialismo e o comunismo é ateu. E o que revela Jesus acerca de Jesus é que ele é Deus. Então não tem para onde fugir, não tem o que acrescentar aqui, né? Por isso que é importante nós entendermos. E por que eu estou falando isso agora? Porque atualmente as pessoas estão confundindo as coisas. Não, Jesus era um revolucionário. De jeito nenhum. Revolucionário é alguém radical que quer resolver as coisas na base da pancada. E a história nos mostra isso. Lá na Revolução Francesa com os jacobinos. Depois você vai para a Revolução Russa e você vai ver que os bolcheviques também foram radicais e derramaram sangue em nome de uma revolução. O próprio Manifesto Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels dizia isso. Se for necessário que derrame sangue pela revolução. Cristo não veio derramar sangue por uma revolução pessoal dele. Ele veio derramar sangue por pecadores. Para santificar, lavá-los e comprá-los pelo seu sangue. Até porque as revoluções políticas têm como ideal resolver as coisas deste mundo. Mas o que Cristo fez na cruz do Calvário é para mostrar que a solução não é as coisas daqui, mas é o que nos aguarda na eternidade. Enquanto os pensamentos revolucionários querem resolver problemas políticos da esfera da sociedade, o Evangelho diz que o nosso mundo não é aqui. A nossa casa não é aqui. Não existe um mundo perfeito aqui. Só para quem é comunista e é testemunho de Jeová, que diz que aqui vai virar um paraíso. Mas para os crentes não. Esse mundo será destruído e será feito um novo céu e uma nova terra. E o que nos espera vai além de perspectivas humanas. Glória ao nome do Senhor. Inclusive, Paulo chega a dizer em 1 Coríntios e 2 Coríntios, aquilo que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, é aquilo que Deus preparou para aqueles que neles esperam. Glória ao nome do Senhor. Então, meus irmãos, muitos estudiosos, eles de fato têm concordado que a cristologia é uma das disciplinas mais intimidadoras da teologia sistemática, porque nós estamos lidando com a divindade de Cristo, né? Se alguém errar esse assunto, se num curso de teologia, numa aula de teologia, um professor falar bobagem, ele pode cometer um erro grotesco contra a divindade de Jesus se ele falar alguma coisa que não foi aquilo que a Escritura revelou. Então é muito importante, meus irmãos, né, que nós entendamos isso. E aí a pergunta é, quais são os temas estudados pela cristologia? Primeiro, são dois pontos importantes que eu quero elencar para vocês aqui. Primeiro, é a pessoa de Jesus Cristo e a obra de Jesus Cristo. Tá certo, irmãos? Então, a cristologia, ela lida com a pessoa de Jesus. Jesus é uma pessoa, amém? Jesus fez obras, não fez? Amém. Então, a cristologia, ela lida com esses dois aspectos. A pessoa de Jesus e a obra de Jesus. Então, na primeira parte, sobre a pessoa de Jesus, a cristologia, ela aborda, meus irmãos, a plena humanidade, escute isso, e a plena divindade de Jesus Cristo. As duas coexistindo. Certo? 100% homem, 100% Deus. E no que diz respeito à humanidade de Cristo, a cristologia ela considera o seu nascimento virginal. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E o credo diz, eu creio e em Jesus Cristo, seu único Filho nosso, Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Ele nasceu da Virgem Maria. Ele padeceu sob o Pôncio Pilato. Então, o credo apostólico, que vem lá do finalzinho do primeiro século da era cristã, já era professado pelos cristãos primitivos, deixa muito claro, eu creio em Jesus Cristo, porque ele nasceu da Virgem Maria, ele padeceu sob o Pôncio Pilato. Então, a cristologia considera seu nascimento virginal e as implicações de ele ser plenamente homem, possuindo um corpo humano. Diga comigo bem forte assim, Jesus tinha mente humana, alma, emoções humanas. Diga assim comigo, Jesus tinha limitações, fraquezas. Por exemplo, Jesus teve fome, amém? Jesus sentiu fome, frio, cansaço. Jesus precisou aprender coisas na sua humanidade. Ele chorou, irmãos? Oh, meu Deus do céu. Não chorou? Ele ficou angustiado? Oh. Chorou antes de morrer na cruz? Chorou por Lázaro? A pergunta é, e por que ele se fez homem? Para ser exemplo. Paulo diz em Colossenses que ele foi exemplo. Ele se esvaziou de si mesmo e se tornou humano como nós. E isso, meus irmãos, é um milagre. Se você perguntar para mim,
Se você perguntar para mim, o que é que fez Deus se esvaziar de si mesmo e vir a este mundo na pessoa de Jesus Cristo, eu vou te responder, não sei. A única coisa que eu posso dizer é que ele veio com a missão: resgatar o relacionamento do homem com Deus que havia sido perdido lá no Éden. É por isso que a história da nossa vida com Deus, da relação do homem com Deus, ela é baseada num tripé: criação, queda e redenção. Amém? Deus criou todas as coisas, tudo perfeito, mas em algum momento o homem caiu, a criatura caiu, e Cristo veio para trazer o quê? Redenção. E somente Jesus é quem pode redimir o homem do seu estado de pecado e depravado. Amém? Somente Jesus. Blaise Pascal, um teólogo e filósofo, ele disse uma frase muito interessante, abre aspas: há um vazio dentro do homem do tamanho de Deus, e que só pode ser preenchido por Jesus Cristo. Então o homem, se não for Jesus, está perdido em seus delitos e pecados. Nós cremos em uma doutrina que é um ponto basilar da teologia, da soteriologia: a depravação total. Nisso calvinistas e arminianos concordam muito bem. O homem é totalmente depravado. E se não houver uma intervenção divina através de Jesus Cristo, o homem está perdido. E isso só foi possível através da cruz, irmãos. E eu não sei se os irmãos já pararam para pensar sobre isso, mas lá na criação a gente consegue perceber faíscas da graça de Deus. Você quer um exemplo? Quando Adão e Eva cometeram o pecado, eles perceberam que estavam o quê? Nus. Sim ou não? Não foi assim? E o que é que eles fizeram? Diz o texto que eles vestiram-se de folha para cobrir da sua nudez. Agora, o que foi que Deus fez? Uma roupa muito melhor. Adivinha aí, qual foi a roupa que Deus fez para Adão e Eva? Melhor do que folha: pele de cordeiro. Você consegue perceber faíscas da graça de Jesus nesse texto? Nessa passagem lá do Antigo Testamento? Já nos Gênesis a gente tem um apontamento para Cristo. Se o pecado nos tornou nus e nos envergonhou, Cristo veio para nos vestir, meus irmãos. A pele do cordeiro que vestiu Adão e Eva é a mesma pele que nos vestiu da vergonha, quando nós estávamos expostos, mortos em delitos e pecados. Enquanto o diabo nos acusava e tramava contra nós, enquanto Satanás tramava contra nós, percebemos que estávamos despidos, envergonhados, acusados de um lado, de outro. Cristo nos vestiu, meus irmãos, nos vestiu de vestes novas, tirou a sua própria vestimenta, como cordeiro mudo, ele foi até o Gólgota, morreu na cruz do Calvário e nos vestiu da vergonha. Bendito seja o nome do Senhor, meus irmãos. Então, não é possível que eu consiga enxergar em outros textos, em outros livros, em outras histórias, algo que revele a obra de Jesus e o que Jesus é. Cristologia não pode passar da Bíblia, não pode. É o que está na Escritura, é o que a Escritura revela. O Cristo que esteve aqui e que teve características também humanas. Chorou, sofreu. Parte importante, meus irmãos, da cristologia nesse ponto é a doutrina da impecabilidade, viu? Mesmo Jesus tendo características humanas, ele nunca pecou. É por isso que eu discordo da doutrina católica que diz que Maria concebeu Jesus, a chamada tradição da Imaculada Conceição, que Maria, no momento em que ela gerou Jesus, ela estava sem pecado. Discordo. Maria era pecadora também. Uma pecadora gerou um ser perfeito. Mas Neto, como é que dá? Me explica, como é que se dá isso? Me confundiu agora. Como é que um Cristo impecável, perfeito, nasceu de um ventre de uma mulher pecadora? Sabe por quê, irmão? Deixa eu te falar isso. A Bíblia fala sobre isso, não sei o que falo, não. Quando o anjo aparece para Maria, ele diz o quê? Descerá sobre ti o poder, Espírito Santo. E o ente que vai nascer de ti será gerado pelo Espírito Santo. Então, o ventre de Maria foi apenas um instrumento. Eu não sei se os irmãos perceberam, mas nem José participou da produção do filho. Sabe por quê?
Porque só quem poderia gerar Jesus era o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o quê, irmãos? Deus. E o Espírito Santo é o quê? Perfeito. Por isso que o menino que nasceu de uma mulher imperfeita era perfeito. Porque não foi gerado por José, não foi feito por José com Maria em um ato sexual. Pelo contrário, foi gerado pelo Espírito Santo. Por isso que Jesus nunca teve contato com o pecado. É por isso que na cristologia eu preciso enfatizar a impecabilidade de Jesus Cristo. Embora ele fosse plenamente homem, ele nunca pecou. E já, meus irmãos, no que diz respeito à divindade de Cristo, a cristologia ela considera como ensino bíblico de que Jesus é Deus, amém? Diga comigo, Jesus é Deus. Você deve conhecer muito um pessoal por aí que gosta de andar de casa em casa domingo de manhã. Tem até aquela música, né? Fizerem homenagem para eles, eu acho. Eu prefiro estar aqui te perturbando no domingo de manhã. Eles andam com a malinha. É um povo tão fofo, não é? Não faz mais ninguém. Chega com estratégias de querer falar. A minha mãe foi testemunha de Jeová, mas o Senhor, graças a Deus, a salvou. Em 98, em 15 de março. Minha mãe andava na rua também com o pessoal TJ, ensinando um bocado de mentira, né? Aí uma irmã da Igreja Batista chegou lá em casa, levou a palavra de Deus, o estudo bíblico, o discipulado, e o Senhor decidiu salvar a minha casa. Mas esse pessoal gosta de andar de casa em casa e ensinando um bocado de coisa. Eu não sei se vocês sabem, mas os testemunhas de Jeová, eles negam a divindade de Jesus Cristo. Para eles, Jesus Cristo não é Deus. E eles vão usar a Bíblia para isso. Só que aqui nós temos outro problema. Irmãos, é um foguete pesado. É um negócio assim terrível. A Bíblia deles, o nome é Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Se você um dia tiver acesso à Bíblia das Testemunhas de Jeová, ela é igualzinha à nossa aqui. Mas ela contém erros gravíssimos. Por exemplo, coloca para mim aqui o Evangelho de São João, capítulo 1, versículo de número 1, por favor. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Por favor. Tem como alguém colocar para mim aqui? Inclusive eu vou até utilizar outros textos bíblicos. Olha aí. Pronto. Aqui na nossa versão da revista atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil, nós temos o que, irmão? Vamos lá, todo mundo junto. 1, 2, 3. No princípio. E o verbo estava com Deus. Pasmem os irmãos, mas na Bíblia das Testemunhas de Jeová, bem ali onde tem era Deus, tem assim, era um Deus com D minúsculo. Pasmem vocês. Depois você procura no Google lá, dá um Google lá. Até que quem está no computador e se encontrar o texto e puder colocar aqui, da tradução das Testemunhas de Jeová, tem lá no site deles. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus com D minúsculo. Em outras palavras, o verbo era Deus, o verbo era um Deus menor. É como se fosse assim, você tem um Deus grande e um Deus anão. E isso é loucura, irmão. A palavra que aparece no original do grego aqui era Theos. Theos é se referindo a Deus, ser divino. Um ser que sempre existiu, que possui características e atributos divinos. Jesus possui atributos divinos, irmão. E até hoje esse pessoal tão fofinho, que aparenta ser fofinho, anda ensinando tanta gente, irmãos, uma lavagem cerebral terrível, e que usa uma tradução errada da Escritura. Dá mais trabalho ainda você ganhar esse tipo de gente, porque eles usam uma Bíblia parecida com a nossa. Aí eles olham para a nossa tradução, que é uma tradução fiel ao original, aí eles ficam, não, mas a sua está errada. Aí nós vamos dizer que a deles é que está errada, eles vão dizer que a nossa que está errada. E aí, irmão, como é que a gente vai resolver o problema, irmão? Só que nós encontramos evidências na Bíblia de que Jesus é Deus. Por exemplo, bora lá. Bora tentar resolver o problema aqui. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz, é a palavra de Deus que fala. Vamos ver aqui. Para uma pessoa ser considerada Deus, ela tem que possuir pelo menos 4 atributos da divindade, que são os atributos comunicáveis e incomunicáveis.
lá. Primeiro atributo, eternidade. Diga comigo, eternidade. Jesus é eterno, amém? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre a eternidade? Coloca para mim João capítulo 8, versículo 57. João 8, 57. Inclusive, irmãos, Evangelho de João é o livro cristológico. Isso aqui é uma prova de que Jesus é eterno, de que Jesus é Deus, e que Ele possui o atributo da eternidade. Volta para mim no versículo 56. Abraão, olha o que Jesus disse. Abraão, pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia. Ele viu e se regozijou. Versículo 57. Então, os judeus olharam para ele, para Jesus, e disse: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Versículo 58, Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus é eterno, irmãos? Está aqui o texto. Jesus tem um atributo da eternidade. O segundo atributo é o atributo da onisciência. Sabe o que é o atributo da onisciência? É o Deus que conhece todas as coisas. Amém, meus irmãos? A prova cabal é de que Jesus conhecia um bocado de gente, sem essas pessoas nem imaginarem. Que é uma prova? Natanael. Disse Jesus: Natanael, eu vi você debaixo da figueira, meu chapa. Ele olhou e disse: como é que esse cara sabe o meu nome? Ele nunca me viu? Ou não? Claro que viu. Ele é onisciente. Quando Jesus foi na casa de Zaqueu, diz a Escritura: Zaqueu, hoje eu vou na tua casa. E Zaqueu ficou surpreso, e o povo ficou surpreso. E ele conhece, e esse Jesus conhece Zaqueu? E a mulher samaritana, irmãos, que Jesus revelou que ela teve mais de 2, de 3 maridos. Jesus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, e Ele conhece o nosso coração. Então Ele é onisciente. Você quer outra? Jesus é onipotente. O que é onipotente? É aquele que tem todo o poder. Ele é onipotente. Ao subir aos céus, Ele declara: é-me dado todo o poder, não é algum, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então Jesus tem todo poder. Então Ele é eterno, Ele é onipotente, Ele é onisciente, e Ele é onipresente. O que Ele disse, irmãos? E eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Como é que fica o testemunho de Jeová com esse texto, com esses textos? Como é que a gente resolve esse problema? Me diz aí. Fica claro para nós, irmãos, que Jesus é Deus. Então todo crente evangélico, protestante, seja qual for a denominação, mas que professa uma fé tradicional evangélica, ele não pode abrir mão desses princípios basilares da cristologia. Jesus é Deus, meus irmãos. Diante disso, nós condenamos a heresia do arianismo. O arianismo foi uma heresia que surgiu ali no 2º século da era cristã, baseado numa ideia de um presbítero chamado Ário. Está vendo como a heresia surge? É dentro da igreja, irmão, não é de fora para dentro, não. Surge de dentro para fora. É incrível isso. As piores heresias surgem no meio de nós. E Ário era um presbítero na igreja que começou a disseminar essa doutrina de que Jesus Cristo não era completamente um Deus perfeito. E ele foi declarado como um herege, porque negou a deidade de Cristo. Além disso, meus irmãos, a cristologia também aborda a unidade da pessoa de Jesus Cristo no ministério da encarnação. E nesse ponto, meus irmãos, nós enfocamos aqui a importância de que a plena divindade e a plena humanidade de Jesus são combinadas em uma só pessoa. Em outras palavras, são duas naturezas distintas, cada uma com seus próprios atributos, unidas inseparavelmente na única pessoa de Jesus Cristo. E é por isso, meus irmãos, que uma boa cristologia é uma cristologia que consegue responder a qualquer tipo de falso ensino ou qualquer heresia
que tenta desclassificar a pessoa e a humanidade do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí vem uma pergunta: por que é importante a cristologia bíblica? Porque na Bíblia, meus irmãos, nós encontramos o Senhor Jesus fazendo uma pergunta aos seus discípulos. Coloca para mim Mateus capítulo 16, versículo de número 13. Irmãos, é o próprio Jesus que faz essa pergunta. Se a cristologia tem como finalidade procurar entender quem é Jesus, é porque ele faz essa pergunta. E indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Versículo 14. E eles responderam: uns dizem João Batista, outros dizem que tu és Elias. Você está vendo? A tendência é que aqueles que não conhecem Jesus de fato, pela revelação da palavra, a tendência é que essas pessoas elas fiquem dizendo que Jesus é sem ele ser. Alguns vão dizer que Jesus pode ser o Henrique Cristo nos dias de hoje. As seguidoras deles acreditam nele, né? Uma boa dose de uma medicação e uma terapia pode talvez, ou uma boa palavra pode tirar essas pessoas do engano. Mas a Escritura fala que no futuro surgirão muitos falsos cristos. Pelo menos o Henrique Cristo é um falso Cristo que consegue se expor sem ter vergonha. Os piores falsos cristos são aqueles que não demonstram que são, mas agem como se fossem e disseminam coisas, enganos no meio do povo de Deus. E Jesus deixa muito claro essa pergunta: e outros, Jeremias ou algum dos profetas? Será que, o que andam especulando por aí sobre Jesus? Essa é a pergunta que ele faz. E olha o que diz o versículo de número 15. Mas vós, quem dizeis que eu sou? Versículo 16. E Pedro, Simão disse: tu és o Cristo, o Filho? Vamos ler todo mundo junto? Vamos ver. Aqui é o resumo. É também um textuário do que é Cristo. 1, 2, 3. Tu és Filho vivo. Agora, olha o que é que diz o versículo 17. Então Jesus disse: bem-aventurado és, ó Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então tudo aquilo que eu falo sobre Jesus, baseado na minha concepção, na minha opinião, nos meus achismos ou em especulações, pode ter certeza que não passam de mentiras. Agora, quando eu digo que Jesus Cristo é Deus, quando eu digo que Jesus é o meu Salvador e o meu Senhor, saiba que esta declaração, ela não vem de mim. Esta declaração foi revelada por Deus ao homem. Se hoje eu declaro que Jesus é o meu Senhor, não foi carne, não foi a minha carne que me revelou isso, porque eu sou depravado. Não foi o meu espírito que me revelou isso, porque eu fui contaminado pelo pecado. Se eu declaro que Jesus é o Senhor da minha vida, é porque Deus se revelou para mim, Deus apareceu para mim através da sua palavra, e Ele disse: eu sou o Senhor da sua vida, eu achei você, eu escrevi o seu nome no livro da vida, e ninguém vai te arrebatar das minhas mãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Dois mil anos depois, meus irmãos, as respostas de muitas pessoas permanecem muito parecidas com as respostas das pessoas do tempo de Jesus. Elas pensam que Jesus foi um grande exemplo de homem. Tem gente que fica comparando Jesus com Platão, ou Sócrates, ou Aristóteles. Mas não dá para comparar, sabe por quê? Eu vou já dizer para você. Porque tanto Platão como Sócrates e Aristóteles foram filósofos da filosofia clássica. Foram personagens importantes na filosofia, sabe por quê? Porque eles estavam em busca de uma coisa. Sabe o que eles estavam em busca? Da verdade. E não tem como eu comparar Jesus com filósofos da Grécia Antiga. Não dá para comparar. Porque todos eles morreram. E não foi esclarecido nada para eles acerca da verdade. Mas Jesus foi o único ser que esteve neste mundo e declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Antes, glória ao nome do Senhor. Em outras palavras, Jesus é a plenitude, Jesus é o sentido da nossa existência. Cristo é a verdade que ilumina o homem na sua ignorância.
Sócrates e Platão e Aristóteles morreram sem saber da verdade, porque não conheceram o Deus da verdade. Mas Cristo, quando esteve aqui, Ele se revela ao homem, dizendo para este homem que Ele é o caminho. Em outras palavras, irmãos que estão aqui esta noite, a sua vida só tem sentido por causa de Jesus. O sentido da sua vida não está naquilo que você faz, naquilo que você produz ou naquilo que você conquista. Se você acha que o sentido da vida está naquilo que você faz, conquista e produz, você está se auto-sabotando. E sabe o que é que te espera lá na frente? Frustração. Porque nós estamos em busca de um prazer contínuo. A gente quer algo, conquista, depois a gente quer muito mais do que aquilo que a gente conquistou. E depois que a gente consegue muito mais do que aquilo que a gente já queria ter, a gente vai atrás de muito mais e ficamos eternamente em busca de um prazer existencial. É por isso que o apóstolo Paulo, quando chega lá em Atenas, na Grécia, ele conversa com os filósofos epicureus e os estoicos. E assim como Sócrates, Platão e Aristóteles, aquela escola de filósofos hedonistas que estavam ali reunidos no Areópago conversando, todos eles estavam em busca de uma verdade. Todos eles estavam em busca de um sentido para a sua existência. Paulo, quando aparece para aqueles homens, Paulo declara para eles que em Cristo nós nos movemos, existimos e pensamos. É por isso que eu declaro isso essa noite, que somente Cristo é o sentido dos nossos vazios existenciais. Somente Jesus é quem pode mudar a situação de alguém que estava perdido e agora foi achado por Ele. Glória ao nome do Senhor. Somente Jesus, foi Ele quem nos achou na lata do lixo, nos tirou do charco de lodo, Ele nos colocou para sentar no meio dos príncipes. Eu e você não merecíamos este amor e esta graça. Se estamos aqui não é mérito nosso, é mérito de Jesus. Este evangelho que eu ando apresentando por aí, de que você vai dominar tudo, que você nasceu para derrotar tudo. Mentira, irmãos. Se tudo viesse para as nossas mãos, vai tudo ser destruído. Nós só estamos vivos ainda porque tudo está no controle de Jesus. É por isso que Hebreus, o texto que nós lemos, diz: cetro de equidade é o cetro do teu reino. Você sabe o que é um cetro? Cetro é tipo uma vara que o rei utiliza. Aquilo ali denota autoridade. Jesus é o único que tem um cetro de equidade. Equidade significa governo. A Bíblia também deixa muito claro que Ele é o autor de todas as coisas. E todas as coisas foram criadas por intermédio dEle. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Se Jesus é o sentido da nossa vida, por que tem gente no nosso meio que fica às vezes buscando nos prazeres existenciais o meio para a solução dos seus problemas? Por quê? Se Jesus é a solução e o sentido, por que tem gente que fica buscando sentido naquilo que não tem sentido? Se Cristo é quem tem um destino certo para a minha vida, se Cristo já traçou o meu destino, no Salmo 139 diz que os teus olhos não te foram encobertos quando no oculto eu fui formado, e os meus dias foram escritos no teu livro sem que eu ainda nem existisse. Se Deus está no controle da minha vida, se eu acredito na soberania de Deus e nos seus eternos decretos, por que tem gente que fica buscando prazeres em coisas banais? Me diz aí. E nós vivemos em uma época, irmãos, que isso tem se tornado algo muito intenso. Não é de hoje que o homem busca prazeres. Aliás, nós todos que estamos aqui, sempre estamos em busca de prazer. E não é errado usufruir de prazeres. O problema é quando nós buscamos nisso o sentido para a nossa vida. E é por isso que tem gente que vai além do equilíbrio e comete pecados gravíssimos contra Deus. Você quer um exemplo? O maior exemplo disso nós temos visto na nossa sociedade. As pessoas brigam. Irmãos, tem gente que vende a sua alma para o diabo por causa de dinheiro, irmão. Você sabia disso? Você sabia que por causa de dinheiro tem gente que vende a sua alma ao diabo? Você sabia que por causa de dinheiro tem gente que deixa de ser seu amigo? Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Só abrir um parêntese. Abrir aqui um parêntese. Eu sou da Assembleia de Deus. E pastor, a nossa igreja é cheia de candidato a vereador. Todo ano de eleição aparece um bocado.
Aí, irmãos, eu era amigo de uma família. Que eu fui até padrinho de casamento do pessoal dessa família. Eu era muito amigo de andar na casa, de dormir, de ter uma relação boa, de amigo, de irmão. Irmão, depois que eu me candidatei, só porque o pai dessa minha amiga era candidato a vereador, ela deixou de falar comigo, ela é a família. Segunda-feira teve um evento lá em Fortaleza sobre negócio de política, eu estava lá, quando eu vi todos eles, eu fui cumprimentar educadamente, porque era inevitável, eu fui cumprimentá-los educadamente, todo mundo olhando para mim com cara feia, parecia cara de fome. Irmãos, eu voltei para casa tão indignado, eu liguei para uns amigos, eu estava conversando com os amigos, eu disse, meu Deus, o que é que o dinheiro não é capaz de fazer? Porque a gente sabe muito bem que por trás disso existem interesses financeiros. Tem gente que se mata dentro da igreja por causa de dinheiro, irmão. É por isso que dizem por aí que são duas coisas que ninguém empresta. É carro e dinheiro. Há quem fale que também não se empresta a mulher. Concordo. Porque a gente sabe muito bem que esse tipo de coisa, falando de dinheiro, irmãos, tem gente que se mata por 1, 5, 10, 15, 20 mil reais. Nós vivemos em um mundo de ganâncias, irmãos. Nós vivemos em um mundo de ganâncias. E sabe o que é isso? Ausência de Jesus. Sabe o que é isso? Ausência de Cristo, irmão. Falta do Evangelho. Falta do novo nascimento. Se você está aqui hoje, há 10, 15, 20 anos na igreja, já viveu muitas experiências dentro da igreja, está há anos e anos, mas ainda não mudou algumas condutas, algumas ações, reveja a sua espiritualidade. Porque o evangelho cristológico, que aponta para Cristo, é o evangelho que transforma o homem por completo, irmãos. Ao passo que eu vou sendo aperfeiçoado por Cristo, eu vou sendo parecido, eu vou ficando parecido com Ele. Porque quando Jesus não me achou, quando eu estava perdido, eu estava deformado, irmãos. Meu pastor sempre fala isso lá na congregação, já vou terminar. Meu pastor sempre fala isso lá na congregação. Eu tenho orgulho do meu pastor, irmãos. Aliás, eu tenho orgulho do evangelho, porque o evangelho pega gente. Você já parou para pensar que aqui nesse culto agora, eu e você, nós somos tudo ex? Você já parou para pensar que você é um ex? Você é um ex de tudo de ruim nessa vida. Meu pastor, ele sempre disse que Jesus achou ele na lata do lixo. Era usuário de droga, roubava. E na década de, entre 97 e 98, ele estava sentado na calçada, perto da Assembleia de Deus ali da Altaneira, na Barra do Ceará. Ele conta isso. Já perdido, sem pai, sem salvação, como ele fala, na lata do lixo, onde ele disse que Jesus achou ele. Um irmão chegou, entregou a ele um folheto, uma literatura, e chamou para uma oração. Ele foi para essa oração, ouviu o hino 432 da harpa cristã, a minha alma lava Salvador, no teu sangue puro carmesim. No dia daquela oração, o Senhor salvou a vida do meu pastor, e hoje ele é pastor de uma igreja, glória ao nome do Senhor. E quantos de nós não estamos aqui agora e poderíamos contar o testemunho de quem nós éramos e quem agora nós somos, glória ao nome do Senhor. É por isso que nós louvamos ao Cristo vivo que está aqui, por isso que tudo é convergido para Ele, por isso que tudo aponta para Ele, glória ao nome do Senhor. Porque foi Ele quem fez tudo, foi Ele quem tomou a iniciativa, foi Ele quem nos achou, foi Ele quem nos salvou. E é por isso que nós estamos aqui, isso é graça de Deus, é favor imerecido. Eu mereci o inferno, mas Ele agora me deu vida. Eu era escravo, mas agora eu sou livre. Eu mentia, mas agora eu estou na verdade. Eu me prostituía, mas agora eu estou na santidade. Eu adulterava, mas agora eu sou fiel à minha esposa, ao meu marido. Eu vivia na bebida, mas agora eu sou liberto e livre dos vícios. Glória ao nome do Senhor, porque a igreja está cheia de pessoas que viviam no pecado, mas agora vivem em Jesus. Aleluia, aleluia, glória ao nome do Senhor. E aqui eu termino, é através da cristologia. É por isso que eu li esse texto de hoje, é por isso que eu li Hebreus capítulo de número 1.
Porque o texto já começa dizendo: havendo Deus falado de muitas formas e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias agora Ele decidiu falar por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Lá na minha congregação tem um amigo que ele está fazendo mestrado em física na UFC. E eu conversando com ele algumas coisas, olha que coisa linda, como é legal esse negócio aqui que diz que ele, pelo qual também fez o universo. Aí, irmãos, ele me contando assim: Neto, tu sabia que cada estrela do universo tem uma frequência única de som? Eu disse: sério? Não sabia. Eu fiquei pensando, então quer dizer que assim como cada um de nós seres humanos temos características próprias, personalidades próprias, jeito único de ser, até as estrelas do céu têm suas frequências próprias. É por isso que a Escritura diz que Ele chama as estrelas pelo nome. Deus é tão perfeito, irmãos, que Ele criou todo o universo, tudo que existe, este emaranhado de complexo de vida, tudo isso que existe foi criado, não pelo acaso, mas foi pelo Cristo, que deu sentido a tudo e a todos. Glória ao nome do Senhor. Então, através da cristologia, nós podemos entender que Cristo é absolutamente suficiente. Diga comigo bem forte: Jesus é suficiente. Coloca para mim Colossenses capítulo 2, versículo 9, aqui eu termino. Colossenses 2, 9. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Irmão, nem Viktor Frankl da logoterapia, nem Freud, nem os filósofos, nem os grandes intelectuais conseguem responder isso aqui. Porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Se Ele é quem dá todo o sentido, irmãos, então eu quero vos dizer esta noite que você já encontrou há muito tempo o sentido da sua existência. Ah, Neto, mas eu fui pego por um vazio existencial. Eu também já fui, irmãos. Mesmo conhecendo um pouquinho da Escritura, quantos de nós não somos pegos pelo vazio existencial? É porque a gente às vezes fica procurando preencher em coisas banais. Eu me lembro que com 19 anos mais ou menos eu passei por um vazio existencial terrível. Eu estava no auge do seminário. E quando eu fui estudar os atributos de Deus, eu quase fico louco. Eu comecei a fazer questionamentos, irmãos, eu sabia que não tinha resposta para aquilo. E um dia eu estava em casa lendo a Escritura. E eu abri a Bíblia como quem abre caixinha de promessa. Eu não acredito muito em caixinha de promessa, porque eu não acredito em cartomancia. Mas eu acho que Deus às vezes dá umas exceções para nós. Era algo muito específico, porque eu estava em busca de respostas que eu não encontrava. Eu perturbava às vezes os meus amigos da igreja: me ajuda nisso aqui, me ajuda. Rapaz, mas deixa de ser nojento, eu acho. Irmãos, eu me lembro que eu preguei uma mensagem na minha congregação tão depressiva, tão deprimida, que o pastor disse: irmãos, vamos orar pelo pregador. Eu tinha acabado de pregar, ele fica de joelho aqui. Ô Senhor, tira essa tribulação. Essa mensagem hoje foi tão atribulada. Aí eu peguei a Bíblia em casa e abri como que abre uma caixinha de promessas. O Senhor falou comigo em Jó capítulo 38. Você pode colocar para mim, irmã, aí, por favor? Eu ia cantar essa música mesmo que você está solando aí, meu amigo. Aí você faz um Ré maior, tá certo? É em Ré maior. Tá em Ré? Hã? É em Ré? Coloca para mim Jó capítulo 38, por favor. Jó 38. Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Verso 2. Quem é este? Era Deus falando até comigo nesse dia. Quem é este que fica fazendo pergunta, que fica tentando entender os meus desígnios com palavras sem conhecimento? E o Senhor continua falando, versículo 3. Cinge agora os teus lombos como homem
Porque eu vou te fazer umas perguntas e eu quero ver se tu vai saber. E naquele dia Deus me perguntou o que perguntou para Jó. E talvez o Senhor possa perguntar isso para você hoje. Versículo de número 4. Aonde estavas tu quando eu fundava os alicerces da terra? Dize-me se tem entendimento. Você pode ter chegado aqui com perguntas que nunca serão respondidas a você. Você pode questionar a Deus, mas saiba que quando Deus for falar com você, Ele vai pedir para você preparar os seus lombos, porque Ele vai fazer perguntas a você e a mim que a gente nunca vai saber responder. Você sabia que Jó, ele morreu sem resposta do porquê que ele passou por tudo aquilo? Você sabia? Sabe por quê, irmãos? Eu nunca vou esquecer isso que eu ouvi de um grande amigo, o pastor Iago Martins. Ele disse numa pregação, e é verdade, porque as respostas que Jó procurava e procurou em vida, as provações que nós passamos aqui nessa vida, irmãos, elas podem não ter respostas aqui, porque as respostas que nós estamos procurando para as nossas provações, elas refletem na eternidade. Só será respondida quando a gente chegar lá. Por isso você pode passar por lutas e provações que nunca você terá respostas para isso. Nunca você encontrará respostas para isso, porque a resposta está na eternidade. Faz um si menor, por favor. Oi? É si menor? Bem suave. Si menor de novo. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Deus falar. Porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Você pode louvar. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Deus falar. Tu és, porque a minha alma esperou a fonte
sobre toda a mente e o coração, sobre toda a alma, em depressão, ansiedade, medo, sai agora. Clamo Jesus. Declare isso, teu nome é cura. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te damos graças, Senhor. Louvamos o teu nome, Jesus. Obrigado por tudo. Como é bom te servir. Mesmo em tempos difíceis, nós podemos dizer que vale a pena te servir, Senhor. Peço-te a tua graça e a tua misericórdia sobre a vida desta igreja. Abençoa, Senhor, o pastor desta casa, todos aqueles que compõem esta comunidade cristã. Continua, Senhor, abençoando os teus filhos, guardando-os. Que Cristo continue sendo o centro desta igreja, em tudo, glorificado, adorado e bendito eternamente. Ao teu nome nós glorificamos e honramos nesta noite. Eu te rogo todas essas bênçãos em nome de Jesus. E todos os que creem dizem amém. Deus abençoe. Obrigado. Chega pra cá, pastor. Deixa eu dizer algo pra você. Você sabia que ele vai voltar aqui na igreja? Quem quer? Quem quer? Levanta a mão e dá um glória aí. Amém. Olha, já está o convite, não, está o compromisso aí. A intimação, tá? Obrigado. Foi uma bênção. Obrigado por se deixar ser usado por Deus para a nossa igreja. Gente, ó, você pode perguntar por que falar sobre cristologia? É porque na realidade a igreja do Senhor, nesses últimos tempos, tem esquecido de falar de Jesus Cristo. Fala-se sobre vitória, fala-se sobre conquista, fala-se sobre a instituição, fala-se sobre tudo. Mas nós devemos, como igreja, falar aquele que é o cabeça da igreja. Nós não podemos ter outra comunicação no púlpito se ela não glorificar, não falar da obra de Jesus Cristo. Amém? Nós temos uma lembrança aqui para você, viu, pastor? Traque. Eu sei que você gosta de ler. Também de um homem de Deus aqui, conhecido nosso, que veio aqui nos abençoar. Obrigado. Gente, vamos orar pelo professor Neto. Eu queria que você orasse conosco, agradecendo e rogando a Deus as bênçãos sem medida sobre a vida dele. Senhor nosso Deus, nós queremos louvar o teu nome pela vida do teu filho e queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor utilizou dele para nos abençoar, para edificar a tua igreja, para, Senhor, ensinar a tua igreja, para despertar a tua igreja para a obra maravilhosa, despertar a igreja para mostrar cada dia mais que o Senhor é o centro, deve ser o centro da vida da igreja, para a glória sempre do teu nome. Senhor, nós te pedimos que o Senhor derrame bênção sem medidas, que o Senhor continue utilizando do teu filho para a glória do teu nome, que o Senhor vá diante dele, aumentando e abrindo as portas para a proclamação da tua palavra, do evangelho que é Jesus. É assim que nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Gente, deixa eu dizer algo para você. Olha para a pessoa que está do teu lado aí e diz: olha, Jesus, Todo-Poderoso, tem valor. Tem valor servi-lo.
vale a pena servir a Jesus. Amém? Então amanhã nós continuamos com a nossa conferência. Você vem, traz mais uma pessoa, que esses dias serão dias de edificação, gente. Amanhã, domingo, será um dia de edificação. E nós fomos abençoados mais uma vez aqui na igreja. Então, vamos orar, agradecendo ao Senhor por nosso culto a Ele. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela vida do professor Neto. Obrigado pelo que fizemos aqui, que é para Ti, ainda que imperfeito. Mas suplicamos, Senhor, utilizamos a Ti, do Teu sangue, que tem misericórdia de nós. E é por isso que nós Te damos graças, Senhor, por tudo. E que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares e nos traga amanhã para mais uma vez glorificar aquele que é o Redentor, aquele que é o nosso Senhor Jesus. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço ao teu irmão, dá graça e paz. Ó, temos salgado com refrigerante aí. Tem pouco, tá? Mas você pode consumir ali, tá? Amém? Aquele que tem sede busca beber da água que Cristo dá, terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. Aquele que tem sede busca beber da água que Cristo dá, terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. A fonte de água viva é o Senhor, e a água é o Consolador, Espírito de vida Tu és o Espírito de amor, o meu guia e Consolador. Enche-me com o fogo do Senhor, preciso de Ti.